Vamos lá, pessoal. Expandcast no ar. Vamos falar hoje de mercado imobiliário. Por quê? Trouxemos o Carlos Alberto. Nada mais, nada menos do que o proprietário da Remax. O que é a Remax, Carlos? Show de bola, vamos pra cima. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente está destrinchando aqui algumas coisas pertinentes ao nosso mercado. Um mercado que eu já faço parte há praticamente 10 anos dentro desse mercado. E é um mercado que, eu vou ser bem sincero, certo? É um mercado eu conheci você, não era Remax. Não era Remax. De Remax a gente tem 3 anos. De Remax mesmo a gente tem 3 anos. Você já tem 10 anos no... Mais 10 anos dentro do mercado imobiliário. E aí a gente já até tentou, vamos dizer assim, sair do mercado imobiliário, expandir para outras áreas, né? Mas é um mercado tão abençoado, desafiador também, bastante desafiador, mas que sempre trouxe a gente de volta, né, para esse mercado, certo? Nossa. E fala pra gente, a Remax é a maior franquia imobiliária do mundo. Na prática, o que muda para o empresário quando ele trabalha com uma estrutura que tem esse network, não deixa de ser um network global, né? Precificação correta e muita transparência nos processos que você Sim. tem ali dentro, né? Em comparação ao modelo tradicional de corretagem, por exemplo. Eu vou falar assim de algo que é bem iminente, certo? O que aconteceu comigo, com meu sócio, né? O porquê a gente aderiu, né? à rede Remax. A gente vivia tentando ali, na verdade, fazer processos, né? Compilar assim, processo que a gente pudesse executar. A gente comprava cursos, treinamentos, mentorias, e a gente tentava adaptar para o nosso mercado, para a nossa imobiliária, né? A gente, quando eu fiz a sociedade ali com o Hugo, a gente já teve a intenção, né, de abrir. O que eu achei muito inteligente, né? Porque você é um cara a cabeça ali, né, do mercado imobiliário. E ele, meu irmão, o cara de venda, Sim. né, de marketing, Estratégia. Né? Eu achei muito inteligente assim, essa junção de vocês dois, né? Porque acaba casando, né? Sim. Muito bem. O pessoal fala muito sobre isso, né? Sobre esse casamento, né? Então, quando a gente aderiu à Remax, eu sabia que existia um processo que já estava validado, né? Não tinha mais o que testar, na verdade. Esse poder do network, da rede. Então, a gente tem conexão com franqueados, na verdade, de todo o mundo, né? São mais de 120 países que a Remax está presente. Então, a gente tem essa troca de experiência. Então, não preciso ficar batendo cabeça para ver o que é que vai dar certo. Então eu consigo me conectar com franqueados que já estão tendo resultado. O pessoal que está nos assistindo, que você sabe Sim. que é um público, né, muito bem conceituado, né? O público aí, quem tiver casa em Mônaco, por exemplo, né, Justamente. pode falar com o Carlos Alberto aqui que ele vai resolver o problema, né? Justamente. Vai resolver. Quem quiser comprar e quem quiser vender. Isso. Vai que, né? É isso mesmo. Inclusive, vou aproveitar, o pessoal que está nos assistindo agora. Pô, para um tempinho aí. Se inscreve no canal. Você sabia, Carlos, que a maioria das pessoas que visualizam o nosso episódio não são inscritos? Ou seja, não recebe notificações, né, de atualizações. Pois é, ou seja, tá vacilando, né? Tá vacilando. E então, empresário que vacila, né? Meu irmão, Já sabe, né? Não pode, meu irmão. Camarão que dorme é onda leve. Então, onda leve, justamente. Vai, se inscreve, ativa as notificações, curta, comenta, compartilha, manda pra galera. Quem tiver aí, né, quiser saber mais do mundo imobiliário, só isso não, na verdade, o mundo dos negócios, esse é o podcast certo. Justamente. Que nós vamos falar de alguns assuntos aqui, mas perdoe, você estava tranquilo. Raciocínio. Inclusive, compartilha aí, né? Compartilha para corretores que você conhece, para dono de imobiliária também. A gente vê, o dono de imobiliária, ele tem uma vontade, muitas vezes, de conhecer um pouco mais sobre Remax, de mudar a bandeira, né? De estar dentro da rede. E eu tenho certeza... E vocês conseguem orientar isso, né? Isso, justamente. A gente tem a Master franqueadora que está mais próximo da gente agora. Eles estavam em Pernambuco, Recife. Hoje eles se dividiram e estão aqui também em Maceió. E assim, a ideia é que a cada 15 dias eles estejam aqui justamente para dar esse suporte para a gente. Então, se você conhece alguém, ou se você mesmo é dono de imobiliária e quer conhecer um pouco mais, certo? Olha outro ponto interessante. Quando eu olho para um dono de imobiliária e ele quer se tornar Remax, eu não vejo como um concorrente meu. Eu vejo como uma pessoa que está fortalecendo, né, a marca, e isso vai gerar mais negócios para a rede, para a imobiliária e para os corretores também, certo? Então, voltando ao assunto, rapidinho, só para a gente fechar essa questão aí de por que Remax.
Então, depois que a gente comprou ali alguns treinamentos, algumas mentorias, a gente percebeu o seguinte, que a gente estava simplesmente tentando adaptar processo que era de outro mercado para dentro do nosso processo do mercado imobiliário e não estava funcionando. A gente sempre estava tentando trazer novas coisas ali e não estava casando muito bem. Então, quando hoje eu entendo que para eu aumentar o meu faturamento, eu preciso prestar um serviço de excelência, um serviço de qualidade para o meu cliente, mas como fazer isso? Como se tornar, né, esse diferencial dentro do mercado imobiliário? Então a Remax trouxe essa expertise para a gente. Então eu consigo me conectar com um franqueado de Recife, da Bahia, de qualquer outro estado ou de qualquer outro país, vejo o que ele está fazendo, o que está dando certo, usando o método, a essência mesma, e eu aplico isso no meu negócio e o resultado é sempre o crescimento do faturamento. A ideia é essa. Ô Carlos, mas voltando um pouquinho antes aí da Remax e do segmento imobiliário, eu acredito que você não começou a sua vida já no segmento imobiliário. Você já empreendeu com outras coisas? Como foi esse caminho até o mercado imobiliário? Então, eu só tive a experiência de CLT uma vez na minha vida. Foi quando minha filha, né? Minha filha nasceu. Aqui, outra dentro, né? Eu dei risada aqui. O Edmundo, né? Que, inclusive, colega de expandir seu ali. Daptos, né? Ele disse também. Ele disse que, no caso, ele nunca assinou a carteira. E aí ele comentou aqui que nunca sujou a carteira. Eu sujei já. Então. Já sujou, né? Eu também já sujei aí, né? Já fui CLT uma vez também. Uma vez, né? Então, só que eu tava muito insatisfeito, né? Quando eu olhava para os meus colegas de trabalho, que tinham 10 anos ali trabalhando, fazendo a mesma coisa, e muitas vezes continuavam andando de ônibus, e nada contra, mas andando de ônibus, ou seja, eu não estava vendo um crescimento, né, na vida daquela pessoa, e então eu estava olhando para o meu futuro. Eu disse, cara, se eu continuar aqui, né? O máximo Flávio que eu vou... Augusto que fala isso, né? Ele disse que tava no CLT e, cara, ele disse que a ficha dele caiu uma vez que ele tava indo do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, dentro do ônibus, lotado, aquilo ali, ele disse, cara, eu não quero isso pra minha vida. E aí foi o start que ele deu. E girou essa chave, né? Então, quando eu olhava pras empresas, eu era promotor de vendas, né? Eu cheguei a ser promotor de vendas e continua sendo. Só que era promotor de vendas da Johnson, né? Sim. E aí eu disse, cara, se eu for pra melhor empresa aqui, quanto é que eu vou ganhar mais? E aquilo não era atrativo nem um pouco, né? E eu disse, eu preciso empreender. Então eu via meu pai, mesmo trabalhando na Petrobras, ele sempre empreendeu com algumas coisas e ele sempre trouxe pra gente essa visão de que a gente, através do multinível, através de vendas, de produtos, né? E multinível ensina, viu, cara? Ensina bastante. Eu falo que a última empresa de multinível que eu fiz parte, multinível mesmo, ela foi uma grande escola de negócio, né? Eu nunca entrei no multinível, mas já fui convidado para algumas reuniões e tal. Cara, assim, surreal o treinamento que os caras dão. O pessoal fala muito que é uma lavagem cerebral, né? Eu vejo isso como um ponto positivo. Eu precisava lavar mesmo a minha mente. Eu precisava tirar ali alguns paradigmas, né? Algumas questões que me bloqueavam muitas vezes, né? Mas eu gosto muito desse mundo, né, de vendas, de lidar com pessoas, entendeu? Então, assim, o que me vislumbrou respondendo a sua pergunta, a empreender, foi justamente essa possibilidade, né, da gente não ficar com uma renda estagnada, ou seja, de eu alavancar a minha renda através da minha produtividade, né? E aí, Carlos, o que foi decisivo para você, né? O que foi decisivo para você olhar para esse mercado aí imobiliário e dizer assim, é aqui que eu consigo construir essa liberdade que você tanto falou que almejava, né? E como eu consigo construir esse potencial e evoluir. Sim. O primeiro start que eu tive no mercado imobiliário foi eu ver um amigo meu, quando eu era promotor de vendas da Johnson. Ele prestava serviço para Americanas. E Alexandre Pessotti, o nome dele. E aí depois ele saiu. Vamos mandar aí pro Alexandre. Quem conhece o Alexandre aí, manda pra ele aí. Manda pra ele. Ele foi a pessoa que realmente segurou minha mão ali no começo e me deu essa direção, né? Então, quando o Alexandre ele saiu da Americanas, ele não me disse o que ia fazer. Mas algum tempo depois, quando eu o vi, eu vi que ele estava bem, né? Pelo menos estava bem vestido. Aparentando bem. Estava aparentando bem e estava com um carro bacana e tal. Eu disse, cara, o que você está fazendo? Ele, agora eu sou corretor de imóveis, tá? Começou a me falar como era. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, abre o jogo pra mim, não minta pra mim, não me iluda, fala a verdade, como é o mercado. Então, ele falou de fato ali o que precisava ser feito, também isso é importante, né? Não é você só entrar vislumbrando, cara, eu vou ficar rico com isso aqui. Então, a ideia não é essa, a ideia é um trabalho como qualquer outro,
Tem que ser pé no chão, né? Isso. Se você se dedicar, você vai ter resultado. Como tem muito corretor que não se dedica também e acaba não tendo resultado. Então, esse foi o primeiro contato com o mercado imobiliário. E aí eu decidi entrar pela via natural. É como tudo na vida, né, Carlos? As pessoas às vezes se envolvem em alguns projetos e acham que é mágica, né? Sim. É o marketing multinível. O cara entra pra ficar rico achando que porque vê o outro que ganhou dinheiro. E, velho, não é assim. Não. Tudo na vida é trabalho, né? Dá trabalho. Precisa se esforçar. Isso. Se você não sabe nada, não é corretor, você precisa fazer o curso. Enfim. Estudar bastante, caminho, né? Se desenvolver como pessoa. É uma coisa que eu sempre oriento bastante aos nossos corretores. Eu, Hugo também, né? Que ele tá mais nessa linha de treinamento, né? Dos corretores. É ele desenvolver a sua mentalidade, a sua visão, através de leitura também. Não ficar somente com o que a gente entrega na imobiliária, que eu acredito que ainda é raso para a infinidade de treinamentos que você tem grátis, né? Por exemplo, o podcast mesmo, o Pandcast mesmo, né? Quanto ouro tem aqui dentro, que a pessoa pode entrar aqui e começar a assistir e trazer assim várias ideias, vários insights para o seu negócio, né? Então, a questão é justamente essa, é a gente procurar expandir, né, a nossa visão, nossa mentalidade através de treinamentos, né? Certo. Que massa. Isso é importante. Que legal. Então, um abraço aí, como é o nome do amigo aí? Alexandre Pessotti. Alexandre Pessotti. Falando de mercado imobiliário. O mercado imobiliário deve ser bem desafiador também. Sim, bastante. Né? Acredito que a Remax trabalha ali em cima de metas, né? Vendas trabalham em cima de metas, né? São KPIs que precisa. E a pessoa que está lá do outro lado, pensando sobre isso, Carlos. Inclusive vocês formam também, né? Sim. Tem uma parte de formação ali de corretores, né? O que é que a pessoa pode esperar quando entra nesse mercado? Tem medo, né? Acha que são metas assim que não dá para alcançar? O que é que você diria? Essa pessoa que está do lado de fora. Então, o mercado, quando a pessoa entra no mercado imobiliário, ela tem alguns caminhos, né? Tem imobiliárias que o foco dela é imóveis na planta, imóvel lançamento. O nosso principal foco hoje são imóveis de terceiro, né? São imóveis usados. E a gente precisa realmente, se esse corretor que está entrando agora, ele fosse se deparar com um corretor que já está no mercado há um tempo, fazendo sempre as mesmas coisas, e perguntar para ele como é que está o mercado, como é que está o resultado. Cara, vai estar difícil. Sempre ele vai estar falando sobre isso. Até hoje, se você for perguntar, tá difícil, não estou conseguindo vender. Tem corretor, um passou a perna no outro, acontece também. Então, dentro do nosso mercado, a gente procura realmente capacitar o corretor, fazer com que ele tenha um método, um processo, né, a seguir para que ele venha ter um resultado acima da média. Então a gente procura ter uma qualidade no serviço, ter um serviço diferenciado, até porque o mercado pede, certo? É uma coisa que a gente se depara bastante. É justamente o vendedor, o dono do imóvel, ele reclama muito do serviço que é prestado pelo corretor de imóveis. Cara, o corretor nem veio aqui ver minha casa, eu nem conheço o corretor. Ele está vendendo algo que ele mesmo não conhece, ele não sabe onde ele não sabe as particularidades daquele imóvel, sabe? Ele está trabalhando um imóvel que muitas vezes está fora do preço de mercado, ele não sabe como precificar esse imóvel. Ele simplesmente pede fotos, por exemplo, e ele some, ele não volta mais, não dá feedback, está esperando um cliente aparecer. O imóvel vale X, ele coloca X ao quadrado, por exemplo, entendeu? Então, para esse tipo de corretor que faz a mesma coisa que a manada, né, que todo mundo faz, o mercado vai estar sempre difícil. Mas a gente tem corretores lá que vieram, que eram Uber, por exemplo, que hoje tem uma média de 6, 7 imóveis de venda por mês. É algo muito incomum no mercado da gente, certo? É uma pessoa que tem um faturamento... Ela, isso, que é um faturamento, ano passado mesmo, acima de 300 mil, entendeu? Então, isso é muito gratificante para a gente também ver o crescimento, hoje, né, pagam 300 mil ano, né? Justamente. E quando a gente fala 300 mil ano, não quer dizer que para ela tem gente que fala, eu vou entrar e eu vou ser essa pessoa. Eu vou ter o resultado dessa pessoa. Pode ter o resultado dela. Até mais, né? Ou até mais. Justamente. Agora tem que ver o que essa pessoa está fazendo para ter esse resultado. Né? Muitas vezes a pessoa quer ter o resultado da outra, mas não quer pagar o preço que a outra paga. Eu acho que o grande X da questão está aí, né? Saber o que precisa ser feito para ter aquele resultado, né? O Carlos, e você hoje como um Remax, né? Você tem vários corretores, você falou, Hugo fica ali no treinamento e tal. Com certeza você passou a assumir metas mais ambiciosas,
né? E talvez pior do que isso, a responsabilidade não é só da performance, mas também do crescimento de outras pessoas. É uma responsabilidade muito grande isso, né? O que mais mudou em você quando você percebeu que precisava parar de fazer tudo sozinho e aprender a desenvolver essas pessoas? Sim. Esse é um ponto desafiador, acho que não só para mim, né, mas para... Tem uma palavra que o pessoal acha muito bonita, que é gerente, ou dono, né? Ele é o dono, ele é o franqueado, ele é o gerente. O pessoal acha bonito. Mas uma coisa é você, como você disse, você cuidar dos seus KPIs, você saber o que precisa ser feito, colocar em prática, analisar o resultado, ver o que precisa melhorar, procurar otimizar o processo para gerar outros resultados. Isso é uma coisa. Aconselhar. E o outro processo é justamente agora você deixar de pensar somente no seu resultado e você começar a educar outra pessoa, né? Colocar ela no caminho correto para ela trilhar um caminho de sucesso agora. Né? Porque uma coisa é você trabalhar a sua mentalidade, é você entender onde você precisa trabalhar assim, dentro do seu crescimento, onde você precisa se desenvolver. E a outra coisa é você pegar uma pessoa muitas vezes do zero. Né? É muito difícil quando você pega uma pessoa que tem uma mentalidade simplesmente de CLT, de funcionário, e ele entrar no mercado e ele entender o seguinte agora, olha, eu vou deixar de ser direcionado por uma pessoa aqui que está, um patrão, por exemplo, né? Um chefe que está me direcionando, e agora eu preciso entender que eu ganho através da minha produção. Se o negócio está dando certo, ótimo, parabéns para mim. Se está dando errado, eu preciso assumir também, ter essa autorresponsabilidade, né? De assumir ali o resultado ou a falta de resultado também, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? O desafio é justamente esse, né? A gente entender de cada pessoa. A gente vê que cada pessoa é individual, de fato, né? A gente vai tratar com cada pessoa de forma individual. Quais são as suas necessidades, quais são as suas deficiências, quais são as habilidades que você precisa ter que você ainda não tem. Então a gente vai entendendo cada perfil, vai ajustando ali, né, os parafusos e vai direcionando a pessoa para que ela venha ter o resultado que ela quer ter, né? E trabalhar com o sonho das pessoas, né? Porque quando a pessoa lhe procura, ela deve estar ali vislumbrando algo lá na frente, né? E trabalhar para que ela perceba que o limite é ela mesma. Sim. Né? Porque o limite é só ela mesma. Né? Um dia desse eu tava vendo ali na Netflix, né? Tem lá. É porque eu não lembro, minha esposa estava assistindo. Minha esposa adora esse tipo de reality, né? Que são dos corretores lá na Califórnia. Acho que é Califórnia, né? Eu só não lembro o nome também. Tem na França também. Cara, os caras vendendo castelo, não sei quantos milhões, casa, não sei quantos milhões. De euros, né? No caso da França, euros, no caso da Califórnia, dólares, né? E assim, pra gente, parece meio que surreal aquele mundo. Mas, tem casas aí. Vocês trabalham com casa de alto padrão também, né? Sim. Trabalhar com esse público, né? Fazer com que as pessoas entendam, né, que dentro da Remax ele pode ter esse potencial, né, de fazer uma venda e ganhar muitas vezes numa venda o que ele ganhou o ano todo, né? Sim, foi o que aconteceu comigo quando eu saí da Johnson, né? A primeira venda que eu fiz, eu parei para fazer cálculos, cara, acho que na época o salário mínimo ali era em torno de 600 e poucos reais. E quando eu fiz a minha primeira venda, eu disse, olha, eu podia ficar o ano todinho parado aqui, que eu tava ganhando o que eu ganhava lá por mês, só com essa venda aqui. Então, às vezes eu digo que o negócio é do tamanho que a pessoa imagina que seja, como ela trata. Tem gente que trata o mercado imobiliário como um bico. Né? Faz quando dá, não se profissionaliza. E é esse tipo de profissional, como você fala, né? Você perguntar, a maioria dos corredores, não, tá saturado, tem muita gente. Justamente. E é exatamente como você encara, né? Justamente. Se você entender que é um mercado ainda cheio de oportunidades, você vai se dar bem. Agora, justamente. As oportunidades você tem que encontrar. Você tem que cavar, você tem que ir junto, tem que se esforçar. As pessoas, eu vejo, sabe, Carlos, que muitas vezes elas sonham com o resultado que o outro tem, mas não quer passar pelo processo que o outro passou. Justamente. E esse processo muitas vezes fala de deserto, né? É um lugar onde você está na escassez, mas você está sendo lapidado, está sendo treinado, né? Então tem que pagar o preço. Eu fico assim impressionado como é que as pessoas elas iniciam o processo de pagar o preço, mas depois não querem continuar. Por exemplo, eu disse, cara, você fez o curso,
certo? Você estava com um trabalho estável, hoje você está trabalhando só no mercado imobiliário. Mas e aí, por que você não faz o que tem que ser feito? Pô? Você está vendo que dessa forma você não vai conseguir ter resultado? Mas você concorda comigo que ser CLT é fácil pra caramba? Sim. Bicho? Eu sei que é polêmico que eu tô falando aí, muita gente vai desligar agora, né? Mas CLT é fácil pra caramba, meu irmão. Você trabalha só 8 horas por dia. E tchau. Hoje, Carlos, hoje, você tem trabalhado quantas horas por dia? Cara, Você gostaria de trabalhar só 8, diga aí. Ah, Maria. Mas eu vou falar de um exemplo de ontem, aproveitar que tá bem fresquinho aqui na mente. Ontem, eu tô com um filho de 3 meses, né, em casa, né? Então já não ajuda muito a dormir. Mas ontem mesmo eu tava com a cabeça... Eu até fiz aqui um roteiro para gravar um vídeo sobre isso hoje. Eu tava com a cabeça tão cheia do que eu tenho para fazer durante a semana, hoje e durante a semana, que eu saí do quarto e minha mulher disse, e vai para onde? Eu disse, eu preciso esvaziar a minha mente. Eu preciso pegar papel e caneta agora, fazer um brainstorm ali, sabe? Aquela nuvem ali de ideias para ver o que é que eu vou, como é que eu vou agir com os corretores, como é que eu vou agir no financeiro, no aluguel e tal. Então, no momento assim da madrugada, para mim muitas vezes funciona mais, quando eu tô sem sono, claro, né? Mas não existe essa questão de você trabalhar 8 horas por dia. Então, a jornada do empreendedor ela é muito mais longa, né? Enquanto a empresa fecha a porta, agora você precisa resolver coisas, você precisa ali pensar, você precisa agir de forma estratégica para fazer com que a empresa ela venha crescer mais, né? Concordo plenamente, meu amigo. A gente falou aqui do CLT, né? Sim. Fácil pra caramba, meu irmão, ser CLT. Tem gente que ainda diz assim, sabe, cara? Ah, não, eu vou empreender porque eu não vou ter mais patrão. Eu conto ou você conta, cara? Eu sonhava com isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né? Cara, eu quero ter o meu próprio negócio, fazer o meu horário, né? Trabalhar do meu jeito, ter a minha identidade ali, ter o meu próprio negócio. Só que realmente você não vai ter patrão, né? Mas isso não quer dizer que você não tenha cobrança, né? Sim. O cliente, o mercado. Você mesmo precisa se cobrar. Você mesmo, exatamente. Não, pior ficar um monte de gente cobrando, né? Você tem contador que te cobra. Contador mesmo, quando eu recebo uma mensagem do contador, se misericórdia, ela vem em trabalho aqui. Isso é porque você tem um bom contador, porque ruim é quando ele não lhe cobra. Sim, é verdade. É verdade. Ruim é quando ele não lhe cobra. Deixa passar de qualquer jeito, né? Exatamente. Quando você vai ver, tá lá a bucha, a bomba. Falando sobre isso, né? Qual foi a maior quebra de expectativa que você viveu ao empreender e que hoje você acha importante deixar claro para quem ainda romantiza esse caminho? Sim. Vamos lá. Falando desse ponto aí dentro do mercado imobiliário, né? Sim. Muita gente quer deixar de ser corretor para ser dono de imobiliária, né? A gente tá falando de uma pessoa aqui, de um resultado plausível, né? Que fatura mais de 300 mil e tal, e ela fala que as pessoas questionam ela, por que você não abre uma imobiliária? E ela vê o dia a dia da gente, a gente é bem acessível lá, então a gente está bem aberto, ela vê todas as nuances, as dificuldades, tá, os desafios, né? Nem 100%, né? Mas... E assim, nem sempre porque você é bom em vender imóvel, isso você vai... Justamente. Cada peça, cada no seu peça lugar. no seu lugar, pô. Justamente. Então, eu mesmo me deparei com isso, né? Porque a gente imagina, a gente chegou um momento que a gente tinha 60 corretores. E aí a pessoa pensa o seguinte, você tem 60 corretores, você tá rico. Porque se cada um vender um imóvel, cara, parece que quanto mais você tem, você dissipa a sua energia para cuidar das pessoas e menos você produz no todo. É impressionante, porque como é que você vai cuidar 60 pessoas numa empresa para 2 gestores da conta é uma multidão. Né? Como é que você vai cuidar dessa multidão de 60 pessoas? Sentar com cada pessoa, entender o desafio dela, dar uma direção para ela, porque a forma que eu falo com você não é a forma que deve ser falada com todos. Sim. Né? Então eu paro agora de pensar somente no comercial, em vender e aumentar meu faturamento, e agora eu tenho um monte de área para poder dar conta. Eu tenho contabilidade, você tem a parte jurídica, você tem toda a gestão de um negócio que vai consumir muito do seu tempo. E você fala, e agora, como é que eu vou faturar mais? Somente através da sua equipe. Você precisa contar com a sua equipe. Né? Então o maior desafio é esse, é fazer com que essa engrenagem, né, ela ande, ela se desenvolva e ela cresça. E aquela história, né, que eu ainda vejo muitos empreendedores fazerem, né? Ah, não, o seu problema você deixa da porta para fora. Isso não existe. Não.
Isso não existe. Isso aí é viver no mundo da fantasia, né? Você não deixa seu problema da porta para fora. Não tem como. Né? Apesar que a gente tenta, né? Apesar que a gente, enfim, não deixa transpassar, tá ali, né? Até porque o empreendedor ele tem uma resiliência. Se não tiver também, não fica muito tempo no mercado. Sim. Mas essa história de deixar para fora, eu imagino que além de treinar, cara, você lidar com 60 pessoas, cara, toda hora é um problema, é uma situação, né? E você precisa conduzir aquele time ali. Eu digo isso por conta também do Expandir, né? Hoje somos 150 empresários e toda hora é uma coisa, toda hora é uma questão, toda hora a pessoa, né, acha que a gente tem que ter um olhar diferente para aquela pessoa. Um acha uma coisa, outro acha outra. E se você fosse adaptar a todo mundo, né? Você não tem um negócio. Exato. Infelizmente tem pessoas que precisam nos deixar também. Deixar da porta para fora, eu sei que ninguém é obrigado a aturar a gente quando a gente não tá bem. Né? Sim, eu tento o máximo possível assim, estar bem com todo mundo dentro da empresa, mas funcionário mesmo já percebe quando eu entro na imobiliária e eu não tô legal. Porque eu gosto muito de brincar, de falar, sou bem, né, espontâneo com o pessoal. Então quando o pessoal me vê um pouquinho diferente, fala, ele não tá bem? Tem alguma coisa aí que ele tá resolvendo, que não tá legal ainda. Então assim, é difícil. A gente precisa, eu tenho trabalhado bastante isso, né, dentro de mim, para que eu dê sempre realmente o meu melhor para as pessoas, para funcionário, para colaborador, para cliente principalmente, né? Mas é um desafio. Eu acabei lembrando aqui uma coisa que aconteceu há alguns meses, né? Vocês receberam um reconhecimento nacional, né? Sim. Né? Foi ano passado. E veio caindo, finalzinho do ano passado, foi. Eu acho. E veio caindo uma ficha aqui de toda essa conversa que a gente tá tendo, né? Deve ter sido um ponto muito forte na sua trajetória, né? E com certeza, para vocês receberem esse reconhecimento, vocês transformaram a vida de muitas pessoas. Sim. Vocês pegaram pessoas que não tinham ali, que chegavam, né, sem perspectiva, e hoje, né, performam muitas vezes acima da média. Uma empresa não cresce sem pessoas. Como você falou aqui, do coletivo, do time, né? Então, como é que foi isso para você? Trabalhar essas pessoas, manter, você já falou um pouco disso, mas um reconhecimento, ele fala muito sobre a unidade de vocês, principalmente por vocês estarem no menor estado do Brasil. Como é que foi isso pra você? Cara, foi uma surpresa, na verdade, né? E assim, só complementando, e na sua visão, o que mais contribuiu para esses resultados, né? Processo, cultura, pessoas. E, por favor, nos diga o porquê, porque eu quero que o pessoal em casa, né, possa replicar isso dentro do seu negócio, né? Perfeito. Então, primeiro ponto do reconhecimento, a gente já sabe, quando a gente vai para o evento, foi um evento de São Paulo, né? Um evento de reconhecimento da Remax, né, uma vez no ano. E aí a gente já sabia que ia ser reconhecido nessa categoria, que foi uma das categorias que a gente foi reconhecido, né? Que é de o volume de captações exclusivas. Beleza, a gente sabia, mas a gente não sabe qual colocação. Então, quando chegou nessa categoria que a gente começou, que eles começaram a chamar, né, para os franqueados, né, para ser reconhecido. Então, cara, você tem em São Paulo, você tem em Rio de Janeiro, você tem em Brasília, você tem em Salvador, você tem, né, estados muito maiores, você tem Maranhão. Então, assim, a gente tava esperando, né, o reconhecimento, mas não ficar em segundo lugar. Então, quando foi chegando ali, quinto lugar, eu disse, rapaz, será que deixaram a gente de fora? Será que se enganaram, né? E veio quarto lugar, terceiro. Não, não é possível. Aí. Segundo lugar, e chamou a gente, esse cara. Vocês foram no segundo lugar? Segundo lugar, nível Brasil, em volume de captação exclusiva. E por um bom tempo, dentro do grupo da gente, que é o Grupo Ganhar... Isso no ano passado, porque quem ficou em primeiro esse ano se prepare, viu? É isso mesmo. Que vai ser o pessoal aqui, viu? É isso aí. Sergipe. E aí, durante um bom tempo aqui no Nordeste também, no nosso grupo, a gente foi em primeiro lugar em recrutamento de novos corretores e retenção de corretores. Certo? Primeiro lugar? Primeiro lugar durante um bom tempo, assim. Eu falo um bom tempo porque isso é medido mensalmente.
né? Certo. Então não vou falar anos porque a gente tem 3 anos, né? Sim. Mas você vê praça ali que tinha franqueados que já renovaram a sua franquia, ou seja, já tem mais de 5 anos, mas que não conseguia ter o resultado que a gente tinha dentro do recrutamento e retenção de novos corretores, certo? Então esse ponto assim pegou a gente de surpresa, mas quando eu falo surpresa é pela colocação, mas a gente sabia já o que ia acontecer, por quê? Você perguntou qual foi a chave da questão. É justamente você entender que essa meta não é só sua como empresário. É você ter um time coeso. Né? A equipe ela precisa comprar essa briga, ela precisa comprar essa meta, essa ideia. E você tá ali medindo esses KPIs e apresentando para a equipe. Olha, a gente pode mais. Né? A gente pode, porque na verdade, esse resultado não é simplesmente nosso ou imóvel, é da equipe como um todo. Né? Cada um tem a sua participação. Tanto aquele que durante o ano fez uma captação, sei lá, de 5 imóveis, como aquele que fez captação de 40 imóveis, certo? Então, envolver a equipe, traçar estratégias também, né? Metas para a equipe comprar, estratégia, premiação, bonificação, motivar a sua equipe também, isso faz parte, né? Sim. Você ter esses picos de crescimento. Então, assim, tem meses que a gente tem 30 a 50 exclusivos. Pra você ter ideias, Saulo, muitas vezes a produção mensal da gente em número de exclusivos é uma produção que uma imobiliária que não tem o método da gente, ela passa o ano todinho e não consegue. Pô. Várias imobiliárias aqui de Aracaju, vou falar de Aracaju, né, que a gente tá na nossa praça aqui, mas várias imobiliárias, no ano, ela não consegue fechar 30 exclusivos. E a gente muitas vezes fecha 50, 60 exclusivos no mês. Pra você ter uma ideia. E eles perguntam, como é que vocês conseguem fazer isso? Método. A gente tem um método. Não é chegar lá, eles pensam o seguinte, cara, mas eu vou lá e falo. Não, cara, não é isso, né? Não é você falar para a pessoa, não é você pedir exclusividade, é você conquistar, é fazer o cliente desejar o seu serviço, sabe? Justamente. Ele tem que desejar, cara. Você tem que fazer uma apresentação para ele, cara, onde é que eu assino? Como é que eu faço para... Claro que não é 100% das vezes que dá certo. Mas existe um caminho, né? Sim. Existe um processo para que isso aconteça, né? Não é como você falou, né? Não é pedir. Sim. Né? Uma exclusividade. Por quê? O proprietário lhe daria uma exclusividade? Só porque você está pedindo? Nem conhece você, está conhecendo naquele momento? Isso. Ele acha que você é mais um corretor. Exato. Né? Cara, você vai fazer o que os outros vão fazer, vai pegar e vai anunciar. Mas ele não sabe do primeiro momento. Olha, ontem mesmo eu fui visitar uma casa, 3 milhões e meio, a pessoa está pedindo. 3 milhões e meio no Atlantic Blue. E ela disse, olha, você foi um dos únicos que veio aqui. Porque ela já manda logo para mim ali a descrição do imóvel, a ficha técnica do imóvel, ela manda as fotos e ela acha que eu já vou começar a trabalhar. Eu disse, não, obrigado, porque eu já conheci o imóvel, mas eu preciso conhecer o imóvel, eu preciso saber com o que é que eu vou trabalhar. Eu me divirto com os vídeos que vocês fazem lá. Ah, a vídeo é resenha, né? Principalmente de Hugo, né? Eu me divirto, cara. O vídeo dele é resenha. E aí a gente tem todo um processo, é uma engenharia reversa, né, cara? Como é que eu vou conquistar isso aqui? Então eu vou fazendo tudo que o mercado não faz. O mercado não está disposto a pagar esse preço. É muito mais cômodo eu ficar aqui e dizer, Saulo, você quer vender seu imóvel? Cara, manda para mim as imagens dele, eu vou divulgar e ver o que é que acontece. Você quer quanto? Então eu não falo para você se está dentro ou se está fora do preço de mercado, né? Então o caminho convencional é esse. É mais cômodo eu ficar na minha casa, trabalhando na minha casa. Mas sair de casa, ir lá te conhecer o imóvel. Eu conheço uma pessoa que ficou com o imóvel há algum tempo vendendo, sem conseguir vender. Até hoje não vendeu. Mas a minha leitura que eu faço é porque ela não queria vender imóvel. Sim. Porque ela pedia mais caro do que os outros. Sim. Então, é mercado, né? Por que o cara compraria uma casa que é do lado, tem um valor menor? Sim. Não faz sentido. Eu costumo dizer pro proprietário, eu disse, olha, eu tô motivado a vender seu imóvel. Se a gente trabalha dentro desse preço aqui, eu fazendo planejamento, eu tô motivado. Você tá motivado também? Então não adianta só eu como profissional, eu como corretor, eu querer muito vender seu imóvel, mas se você também não tiver, sabe? Eu falo, cara, é uma parceria nossa. Eu e você, a gente precisa realmente estar motivado a vender seu imóvel. Então, eu vou trazer uma pessoa para cá, para sua casa, para visitar. Aí o proprietário acha o seguinte, que eu só tive um cliente. Mas para aquele cliente chegar até essa casa, às vezes significa dizer que eu atendi 30. Eu qualifiquei 30 para trazer um. E se esse um que chega aqui, ele vem para sua casa e você tá com a cara fechada, sua casa tá bagunçada, sua casa tá quente porque você não abriu a janela, você não me ajudou, não deixou uma tampa de um vaso, sabe? Detalhes.
Isso conta muito. Então, quando tem um proprietário que recebe bem, que oferece uma água, que está bem arejado o imóvel, a casa está limpa, está cheirosa, isso conta muito. Então, eu estou motivado a levar esse cliente, você precisa estar motivado a receber a gente na sua casa, para que o negócio dê certo também. E claro, o que você falou, preço, né? Preço. Eu estava atendendo sábado um cliente. Esse cara, pra ser bem sincero, sábado não, hoje é quarta, segunda. Se você deve saber mais do que eu. Eu sou o corretor, mas você deve saber mais do que eu. Por quê? Ele sabe onde ele quer morar. Ele conhece todos os imóveis ali que estão disponíveis para venda, porque ele quer comprar ali naquela região, uma micro-região. Então ele virou um especialista. Ele sabe de tudo que está sendo divulgado. Ele sabe do preço do metro quadrado, sabe? Coisa que eu, como corretor, precisaria realmente fazer um levantamento, um mapeamento de uma micro-área, uma micro-região, para saber de todos esses valores. Então eu preciso estar muito preparado para receber esse cliente e dizer o porquê ele comprar X imóvel e não comprar outro imóvel. E eu acho que uma parte importante que você falou ali é qualificação, né? Sim. Você qualificar o cliente para levar ele... E vender é muito sobre isso, né? Não é sair oferecendo, mas oferecer o que a pessoa quer comprar. Isso, o que pode comprar também. Ou o que pode, é verdade. Tem também esse lado, né? Porque chega lá os sonhadores também, né? Sim. Que... Não, bastante. Hoje, eu sempre trago muito, como eu tô no mercado também, assim, tô na ativa, né? Eu tenho o papel lá de gestor, de administrador e também tô na ativa vendendo, atendendo, né? Então eu trago muito exemplo. Hoje mesmo eu tava com um casal, a gente apresentou 2 imóveis para ele sábado. E aí hoje lá ele disse, olha, eu tô vendendo minha casa no Rio de Janeiro, eu já tenho um valor aqui para receber, então eu vou fazer um parcelamento. A dona não aceitou. Eu disse, olha, aí eu vou mostrar para ela quais são os caminhos. Olha, por esse caminho aqui a gente não consegue fechar com esse imóvel aqui, mas esse outro aqui, o cara tá em Portugal, ele precisa vender, o imóvel está fechado e tal, eu acredito que ele aceite essa proposta. Então entender, como você falou, a necessidade e o poder de compra do cliente, para adaptar a melhor opção possível para ele, né? Sim. Isso aí. Sim, isso é importante. Você reforça muito a ideia de começar antes de estar pronto, né? Ter disciplina diária e aprender com quem faz bem feito. Se você tivesse que alertar quem está começando hoje sobre um erro comum que mais atrasa o crescimento, qual seria? Cara, esperar o melhor momento, né? Eu vejo isso como um erro, porque se você espera o momento perfeito, tudo tá pronto, tudo tá perfeito aqui para eu começar, para eu executar, talvez esse momento nunca chegue, né? E sempre foi muito latente, tanto para mim como para Hugo. A gente sempre tá trocando o pneu, aquela história, trocando o pneu com o carro andando, né? Cara, é um negócio, é uma oportunidade que surgiu, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Expandir, pô. Justamente. Você tava lá, pô, você tá quanto tempo já? De expandir? Bastante tempo, né? É quase 2 anos, eu acho, já, né? 1 ano e pouco, né? Mudou muito? Mudou bastante. Por quê? Porque é isso, cara, começar. Isso. Começar. As pessoas às vezes confundem e elas muitas vezes se intitulam como perfeccionistas, mas na verdade são procrastinadoras, né? Elas utilizam a alcunha, digamos assim, do perfeccionismo para jogar com a barriga para, né? Sim. E jogando com a barriga ali, jogando para frente. Eu também tenho muito disso, cara. Eu acho que tem que começar. Sim. Você quer empreender, meu amigo? Meta as caras, vá para cima, saiba, não é fácil. Mas se fosse, todo mundo tava fazendo. Sim. Empreender não é para todo mundo, né? Tem gente que precisa ser corretor, tem gente que precisa ser CLT, não tem problema nenhum com isso. É entender o perfil e as capacidades. Justamente. E às vezes é só um meio, né? Não é porque hoje você tá na CLT que você precisa ser CLT para sempre. Não é isso? Sim, claro. E só pergunta aí para quem tá começando, né? Cara, são fases, etapas, momento. Eu vejo corretor entrando agora, não é nem corretor, é estagiário, né? E ele fala, olha, ele acredita que no momento que ele souber tudo sobre simulação, tudo sobre financiamento, tudo sobre uso capião, tudo sobre, sabe, detalhe, ele vai começar a ter resultados. Filho, eu tenho 10 anos no mercado. Se você me perguntar de forma profunda sobre o uso capião, eu não vou saber.
Se você me perguntar... Nem precisa, né? Se você for me perguntar de forma profunda aqui sobre financiamento, porque a Caixa toda hora muda alguma regra, muda alguma coisa, eu não vou saber. Eu vou dar uma dica de ouro. O que é que você precisa fazer? Você precisa fazer parceria. Por exemplo, eu tô dentro do Expandir e a minha maior parceira de financiamento é Marcela da Somar. Hoje mesmo, você estava falando, todo dia eu falo com as funcionárias dela. Eu, Clarice, coloco lá nos grupos assim, olha, o problema é esse. Dá para resolver? Dá, pronto, assuma. Eu não vou ficar pedindo ao cliente, olha, a documentação é essa, vai ter que mandar para mim. Cara, não vou centralizar isso para mim. Claro. Eu quero fazer a venda. Fiz a venda, minha etapa é essa. E o Expandir tem muito esse papel, né? De trazer os parceiros certos ali pro seu lado. Justamente. Tô com um problema no jurídico ali, já falei algumas vezes com Virgínia. Virgínia, a situação é essa. Dá para resolver? Dá. Tô com um cliente que não encontrou nada no mercado. Cara, o que você precisa é construir do seu jeito. Rafael, vou lá em Rafael Bispo. Olha, esse cara aqui ele precisa construir, dá para você fazer um orçamento para ele, tal. Pronto, resolve. Com isso, eu cumpro o meu objetivo, ajudo o cliente a resolver a dor dele e sou recompensado financeiramente por isso. Mas se eu for esperar até hoje, 10 anos depois, tô pronto em 100% das situações. Hoje mesmo eu estava falando de uma situação sobre uma procuração que o cliente embolou a minha mente e fala, isso aqui funciona? Eu disse, cara, não sei. Sou bem humilde, falar, não sei, mas eu sei quem sabe. Eu vou atrás aqui da sua resposta, certo? Então, respondendo a sua pergunta, não precisa... Você não vai estar 100% nunca, cara. Vou logo dizer, você não vai estar 100% nunca. O que você precisa agora é saber o que precisa ser feito agora, para você começar a ter resultado, né? O que é que eu preciso fazer agora? Eu entrei no mercado imobiliário, só para a gente tomar um pouco mais de tempo aqui. Eu entrei no mercado imobiliário e eu entrei numa imobiliária quando eu fui estagiar, que eu disse, cara, e aí? Eu via a galera conversando, o telefone da imobiliária não tocava, eu disse, deve ter alguma coisa aqui errado. Eu não vim aqui, eu disse, pessoal, tia Alexandre, eu não posso me dar o luxo de ficar parado sem produzir. Porque daqui a pouco a mulher em casa vai começar a me cobrar, né? Sim. O filho recém-nascido vai começar a cobrar, ou seja, a vida vai começar a me cobrar. O que é que eu preciso fazer agora? Eu não sei de nada, de financiamento, tal, de nada. Ele, cara, agora você precisa ter produto, a gente chama de produto na prateleira, ou seja, eu abri um mercadinho, o que é que eu preciso ter agora? Produto para vender. E o que é o produto para vender? É a captação. Mas muitos corretores não querem captar. Eu entendo que às vezes tem os bloqueios, o medo de levar não, da rejeição, né? Então eu precisei vencer tudo isso. Mas se tem medo de levar não, venda não é o lugar. A sua pegada, justamente. Não é o lugar. Eu disse, cara, o que eu preciso? Na época era aquele Sinforme. Você lembra do Sinforme, né? Não tinha... Sei não, eu ouvi falar já. Não tinha o LX, bom negócio, né? Era assim forma. Cara, o que precisa fazer? Chegar segunda-feira, cedo na imobiliária, porque era a segunda que entregava, pegar o Sinforme, procurar anúncio de particular, que não seja de imobiliária, e ligar e conhecer. Porque você não via o imóvel ali. Você via só, né, o texto, né? Uma casa, 3 quartos, um negócio bem sucintozinho. Então, cara, ligar. Resumo do resumo. Resumo do resumo. É ligar. Isso porque eu já ouvi falar. Né? Já ouvi falar, né? Então era ligar e visitar. Pronto, é isso que precisa ser feito? Cara, acabou a conversinha aqui. Meu negócio agora é jornal. Daqui a pouco o pessoal viu eu trabalhando, aí brigavam agora pelo jornal. Eu disse, epa, pode ficar com o jornal. Vou fazer minha assinatura no Sinfor. Fiz minha assinatura, eu tinha meu jornal, pronto, ficava. Eu mesmo fazia minha captação. Ninguém fazia nada, mas quando começou, você ter resultado. Aí agora... Justamente. Né, é aquela história do balde de caranguejo, né? Como é o balde de caranguejo? O balde de caranguejo Eu vi foi uma psicóloga, né? Falando sobre isso. Esqueci o nome dela, cara. Eu queria citar ela porque é importante, né? A gente dar alusão a... Enfim, mas ela é bem na internet. Talvez se você botar aí, você vai saber a história. Ela dizendo que uma vez o avô dela, né, pegava caranguejo no mangue, ela foi junto, só para resumir, né? E aí ela disse assim, começou a fazer muitas perguntas e aí ele disse, só observe. Passe meia hora observando, depois eu deixo você perguntar. E ali tal. E ela disse, eu não sabia, né? Mas o cara vai pegar a caranguejo, ele vai jogando dentro de um balde ali, vai jogando dentro de um balde. Mas aqueles bichos, eles não voltam, eles ficam dentro do balde. E por quê? E ela queria saber o porquê e perguntou ao avô.
Na verdade, ela não perguntou, ela começou a observar. E ela começou a observar que todo caranguejo que começava a subir era o outro que puxava para baixo. E aí ela faz a alusão, né? Muito correta ela fez, eu gostei dessa analogia, a ambiência. Sim. Com certeza você ali depois precisou trocar de ambiente. Sim, justamente. E hoje você tem a sua imobiliária. Porque justamente o ambiente muitas vezes é o que lhe trava. O ambiente muitas vezes é o que vai te limitar. Porque as pessoas que estão naquele ambiente tá ali, isso mesmo. Te puxando para baixo. A cultura do ambiente, né? Eu já fiz parte de imobiliárias que eu disse, cara, ninguém cresce e eu não vou conseguir crescer aqui dentro. Porque você vê que um não queria ajudar o outro, pelo contrário, dificultava o processo do outro. Quando eu fui CLT, eu fui numa empresa, né? E aquilo me incomodou demais, porque era um ambiente totalmente disfuncional mesmo. O que rolava ali dentro, né? As conversas, as coisas, né? Enfim, meu irmão, era muita loucura, velho. Né? Galera usando droga pra caramba. O dono da empresa contando a gente de um Réveillon que ele passou não sei aonde, o cara só falava de quanto ele tinha consumido, pô. Numa reunião da empresa, pô. Qual é a cultura que ele promove, né, pra empresa, né? Meu irmão, eu fiquei ali, eu digo, cara, eu tô trabalhando pra esse cara. Porque eu não... a gente gosta de produzir pra quem tem admiração, né? Sim. Cara, eu admiro, poxa, o cara é empreendedor, o cara bastante empreendedor, o cara tem negócio grande aqui. Mas olha o que ele promovia dentro da empresa, cara. Era absurdo, véio. Sim. E por isso que eu faço alusão, né? Não é que o cara não é fazendo essa questão, né? Falando mal do CLT, não é isso. Eu fico brincando que sujei a carteira que o Edmundo falou, né? Eu sujei minha carteira, porque assim, foi uma experiência muito ruim. E ali eu entendi e decidi, cara, eu não vou mais ser CLT. Foi num momento difícil na minha vida, né? Como todo mundo passa. Sim. Os desertos que você falou, me identifico demais com a sua fala, porque sim, são esses desertos que vai lhe transformar. Sim. Mudar seu caráter, né? Exato. Exatamente. Vai moldar, vai lhe trazer desafios ali, que vai trazer lições. Sim. Eu acredito muito nisso, que você passa pelo deserto que tem que passar. Às vezes eu contando a minha história, o meu deserto, pra você pode dizer, velho, pelo amor de Deus, isso aí eu passava de boa. E você contar o seu, eu poder dizer, cara, eu resolvi assim, pô. E pode até ser mesmo, porque o deserto é personalizado. Sim. Para cada pessoa tem o seu deserto, para cada, né? Enfim. Você falou de uma coisa, eu tinha uma frase que eu até brincava com minha esposa, né? Eu disse, olha, sabe qual é a coisa mais fácil do mundo? Você brincava com isso, com essa frase. Resolver o problema dos outros. Isso mesmo. Cara, a coisa mais fácil do mundo é resolver. Como você diz, qual é o seu deserto? Qual é a sua dificuldade? Pô, isso aqui, cara, você faz isso, né? Assim, de boca, né? Você resolve, né? Mas de certa forma... quem tá dentro, né? Mas de certa forma isso é legal, né? O Expandir tem muito disso também. Principalmente porque lá a gente tem grupos com áreas distintas. Sim. Né? Cada pessoa ali não tem outra imobiliária no seu grupo. Então, muitas vezes você tem o especialista que você precisa ali do seu lado, que às vezes não necessariamente você precisa contratar, mas é uma dica. Sim. Que já vai fazer uma diferença no seu negócio. Que faz uma diferença, né? Outro ponto, a pessoa que já passou pelo que você está passando hoje. Sim. Né? E vai ter pessoa do seu lado que está passando por coisa que você passou. Então, às vezes é um despertar que você diga assim, amigão, vem cá, senta aqui. E eu vejo isso muito lá, pô. E eu me orgulho pra caramba, assim, Carlos, do que a gente construiu, né? O que a gente vem construindo dentro do Expandir, Carlos, é um negócio assim que é um valor absurdo, pô. Sim. Essa troca, né? Essa troca, pô, o quanto eu vi, né? Eu vi pessoas lá sentar com a outra e desenhar o processo junto, pô. Que preço isso tem? Olha que incrível isso. Sim. A gente está criando agora um sistema, e eu acredito que foi com Hugo que está na frente, e é com alguma pessoa do dia dele, né? Da quarta-feira. Sim. Né? Eu tô com, por exemplo, Sam Apolinário, né? Que sim, é da quarta-feira. A gente tá com um processo de automação que é dele. Assim, a gente vai trazendo as dores, os desafios, sim, né? Sim. E a pessoa vai trazendo ali as soluções, né?
Total. E esse processo que a gente está fazendo junto com essa outra pessoa, a gente está criando um sistema que a gente pode, inclusive, fornecer para o mercado. Inclusive, né? para as outras Remax. A ideia é essa. Porque a gente já sabe quais são as dores, né? As necessidades, né? Cara, a gente passa por isso, outros passam também. Então, se a gente tiver algo que resolva, a gente pode, né, trazer esse benefício de fornecer esse sistema para outras pessoas e a gente acaba ganhando com isso também. Todos ganham, né? Quando tiver pronto esse sistema, você vai precisar, ou você ou o Hugo precisar voltar para a gente contar aqui, né? Sim. E apresentar o sistema. Não, mas fechou, viu? Vamos fechar essa nova aí. Carlos, você deixou claro que foco não é apenas vender imóveis, o seu foco, né, o foco da Remax, mas ser reconhecido pela melhor prestação de serviços ao cliente. O que você acredita que uma imobiliária precisa fazer na prática para transformar clientes em verdadeiros promotores da marca? Vou mudar minha pergunta. O que uma empresa deveria fazer? Porque não é só imobiliária. Vamos lá. Primeiro ponto. Isso é fácil para mim falar porque eu tô na ponta, lá tô em atendimentos também, né, com o cliente, né? Mas eu acredito que o nosso foco tem que ser no foco do cliente, sabe? Focar no foco do cliente. O que é que meu cliente ele precisa, sabe? Tem uma linguagem clara, uma comunicação objetiva, clara com o meu cliente. E aí eu trago o exemplo, certo? Atendendo o casal, inclusive do Rio de Janeiro, pessoal vindo morar aqui, pessoal reclamando da violência que tá no Rio de Janeiro, né? Da dificuldade de vender imóveis também por conta disso, lá no Rio de Janeiro. E aí eles, cara, uma corretora me atendeu e sabe, eu não quero aquele imóvel, mas ela tá me enchendo tanto e perguntando, tal, eu tive que bloquear a pessoa. Então, assim, quando eu apresento, quando eu tenho um foco no foco do cliente, entender realmente qual é a necessidade, né? E eu não penso somente no meu bolso, eu acredito que aí eu já tô me diferenciando, eu já estou trazendo um serviço de maior qualidade para essa pessoa, né? Porque eu entendo assim, quais são as necessidades. Eu tenho filho, por exemplo, eu vejo muita gente a Barra tem um custo-benefício legal, né? Tem um bom custo-benefício, casa em condomínio, né? Sim. Então o que a gente encontra lá de imóvel novo, a gente não encontra aqui para a região de Mosqueira e Aruana. A gente não encontra, né? Porque o metro quadrado até do terreno mesmo é outra realidade. Mas quando eu vejo um casal que o filho estuda aqui em Aracaju, que a pessoa todos os dias, agora, né? Ela vai precisar ali pegar a ponte, Aracaju Barra e tal. Então eu vou desenhando com ela, costurando com ela, como é que vai ser o dia a dia dela, se ela realmente for para lá. Aí ela começa a pensar, realmente, talvez não seja a melhor ideia agora para mim. Mas tem um casal que é aposentado já, que é qualidade de vida, que é um lugar mais tranquilo, então cabe perfeitamente, né? Então esse diferencial aqui de você entender a necessidade do cliente, e você junto com ele, sabe? Não pensando no seu porque eu vou ganhar X aqui de comissão. Não, cara, eu vou fazer tanto aqui de comissão porque eu resolvi um problema desse cliente. É diferente. Então primeiro é fazer essa qualificação, entender o que o cliente precisa, né? Para daí oferecer a solução para ele. Você fez essa pergunta e fez alguma outra já juntamente, não foi? Não, o que você acredita que precisa, né, na prática, para transformar clientes em verdadeiros promotores da sua marca? Então, cara, primeiro, né, entender a necessidade dele, suprir essa necessidade e ser honesto em todas as etapas. Ser transparente com o cliente em todas as etapas, sabe? Eu tenho um cliente que ele me indica assim, ele veja como eu já recebi uma indicação. O cara me ligou, Carlos, eu tenho imóvel para vender em tal região, quem me indicou foi fulano de tal. Ele inclusive disse que você ainda não vendeu o imóvel dele, mas foi o único que tá dando retorno para ele. Você apresenta para ele um relatório e tal, vocês dão um feedback para ele. Cara, só por um feedback, só por esse processo de você trazer para o cliente esse relatório. Mais próximo do cliente. Justamente. Sabe, você não está deixando o cliente sair. O que é que você está fazendo e qual é o resultado disso que você está fazendo? Então esse cara já virou um promotor meu também, certo? E eu tenho um processo meu mesmo, se não é da imobiliária, certo? Eu tenho um processo de onde eu consigo trazer ali algum benefício para esse cliente para trazer alguma fidelização também. Então nada mais justo do que você, por exemplo, a gente tem uma parceira, Chocodani, né? Quem que não gosta de chocolate, de um doce, né? Então às vezes eu vendo um imóvel e não é nada demais, manda ela faz um material bem bacana, uma cesta e tal, vou lá, apresentei esse cliente. Então de você tratar esse cliente bem, mandar uma carta, um chaveiro, um Remax para ele, né? Esse mimo, todo mundo gosta, né? Sim, claro. Então você dá um mimo ali para a família, para a esposa, para o esposo, né? Isso cativa a pessoa e ele acaba me promovendo também, né? Ele sendo um embaixador da marca e do meu serviço. Pô, legal, cara.
Eu elenquei aqui alguns temas, né? Pra gente tocar aqui rapidinho, né? Fazendo um bate-bola aqui. Você trouxe alguns temas, na verdade você que trouxe esses temas aqui, sobre a dor real do corretor, desenvolvimento profissional, plano de carreira claro, meritocracia, a cultura de longo prazo. Como essa visão de formar carreira e não apenas fechar negócio impacta diretamente a experiência e a segurança do cliente final. Cliente final, vamos lá. Eu acredito o seguinte, o que é muito comum no mercado da gente? Você vê muito corretor, ele pulando de galho em galho. Ele está no imobiliária, ele, não gostei de um processo ali, de alguma situação, ele vai para outra. Ou então muito comum também o corretor, ele sai de uma imobiliária para abrir o seu próprio escritório, né? E aí ele não consegue se firmar em lugar nenhum, muitas vezes. Então um corretor que você conheceu aqui em um lugar, daqui a pouco ele já passou por tantos lugares, ele não se firmou em lugar nenhum. Porque simplesmente, muitas vezes ele sai de uma imobiliária para outra porque uma está pagando 0,2% a mais de comissão, né? Então, sobre plano de carreira, a Remax ela já percebeu isso há tempos atrás, que um corretor ele entende o mercado, começa a ganhar dinheiro e ele tem o desejo de abrir o seu próprio negócio. Então, dentro da Remax, você pode montar uma imobiliária dentro de uma imobiliária. Você pode ter a sua própria equipe, sem você precisar ter custo com escritório, com funcionário, com contador, com o jurídico, sabe? Todo esse aparato você usa da imobiliária e você pode ganhar até, no caso da Remax, até 70% da sua produção e você ganhar sobre a produção de uma equipe também, sem você precisar ter todo a gestão de um negócio, de uma imobiliária, né? Carlos, como é que isso impacta no cliente final, né? Novamente, eu volto para a situação de você ter uma qualidade de serviço superior. Né? Você tem um corretor mais capacitado, você tem um corretor que tem uma cultura fortalecida da marca, você tem um cliente, ou você tem um corretor, por exemplo, que ele consegue prestar um serviço em outros estados. O que acontece muito aqui? Por exemplo, eu falei desse casal do Rio de Janeiro. Eles querem comprar aqui, não foi isso que eu disse? Ele quer comprar, mas ele precisa vender lá no Rio. Então a gente consegue atender a esse cliente. Eu consigo um corretor para ele da Remax lá, para atender ele, vender o imóvel dele, capitalizar ele, comprar um imóvel aqui. Que vai utilizar o mesmo processo, inclusive. Justamente, o mesmo processo que eu vou fazer aqui, ele vai fazer lá. E outra coisa, o corretor que está aqui em Aracaju e está fazendo a indicação para a venda de um imóvel lá em Salvador, ele está aqui, ele ganha também por isso. Não é simplesmente, vou resolver o cliente para ele se capitalizar e comprar um imóvel comigo, mas sobre a transação que foi feita lá, ele vai ser capitalizado também, ele vai ser remunerado por isso. Então é outro valor que a gente consegue entregar para esse cliente também. Ontem mesmo, recebi um cliente dos Estados Unidos. A noiva dele está morando aqui e ele está morando nos Estados Unidos. Querem vender esse imóvel aqui para que ela vá para lá. Que ela vá para lá. Um imóvel aqui perto do Shopping Jardins. Mas está em processo de quê? De inventário. Aí já falei com uma parceira nossa também lá, de expandir sobre esse processo de inventário. Então eu resolvo a dor dela aqui, né, para que ela possa resolver uma outra parte da vida dela lá. Que lá também eles têm imóvel para vender. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Sim, total. Essa conexão que a gente tem nacional e internacional ajuda muito nos processos da gente. Cara, é um diferencial absurdo. Sim. É um diferencial absurdo aí. Você não ter fronteira, né? Justamente. Cara, eu só compro aqui se eu vender meu imóvel no Uruguai, no Paraguai, nos Estados Unidos, no Japão. Cara, a gente consegue te ajudar. Ou a pessoa que tá fazendo plano também de morar fora também. Sim. Pô. Eu já tive cliente de fazer intercâmbio, né? No Canadá, em outros países, e a gente conseguiu. Nesse caso foi aluguel, né? A gente conseguiu ajudar. Você também trabalha com aluguel. Aluguel também, né? Legal. Então, se a imobiliária lá na região trabalha com aluguel. O que a Remax faz? Venda, aluguel? A parte do processo ali de gestão do imóvel que está à venda, né? Todo o processo de venda. A gente atende o cliente vendedor, atende o cliente comprador e a parte de locação. E tem também a questão da captação de novos corretores. Isso, que vocês formam, né? A formação de corretores. Formação de corretores também. Justamente. E você que está assistindo, trazer até um recado, você que está assistindo e você conseguiu vislumbrar, né, no mercado imobiliário. Cara, eu me vejo dentro desse mercado, então eu quero conhecer mais sobre esse mercado. Fala comigo, como é que a pessoa consegue... Posso deixar meu arroba aqui? Eu já ia pedir agora, meu amigo, não só arroba, como se quiser deixar o WhatsApp, números, fica à vontade, John vai colocar. Pronto, bacana. Pra você. Nosso arroba é arroba, né,
albertobarros.broker e tem o Remax On Imob também, você pode encontrar a gente nesses dois no Instagram. Repita, albertobarros.broker. Broker, como é que escreve broker? B-R-O-K-E-R. Beleza. Broker, isso. E o Instagram da Remax, que é o Remax On Imob, com B mudo. Como é que você escreve? Remax, R-E-M-A-X O-N-I-M-O-B, que é Imob, Boa. de imobiliária. Show de Certo? bola. Inclusive, se você é corretor também, eu tinha um desejo, Saulo, que era o seguinte. Diga. Eu gosto muito de comprar curso, treinamento, sabe, Certo. trazer novas ideias, né? E eu fico frustrado muitas vezes. Cara, pô, paguei tanto, paguei X valor nisso aqui, e o cara não entregou nada, absolutamente nada. E eu ficava nesse desejo de montar assim, um pequeno treinamento, a gente chama de low ticket, né? Um treinamento pequeno, curto, rápido, mas que entrega algum valor ali. E aí a gente acabou de montar esse treinamento. É um treinamento vivo, vamos dizer assim, porque sempre vou estar acrescentando coisas novas, mas eu já trago ali um e-book, certo? Com os principais pontos que o corretor precisa executar para começar a ter resultado dentro do mercado. Peraí. Calma. Não vamos entregar agora não, esse negócio não. Agora não? Então deixa no final. Peraí, Deixa no final. calma. Eu quero saber se essa galera vai curtir aí. Tem que curtir, né? Tem justamente. que curtir. Se inscrever Se no canal. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você não curtir agora, não tem e-book. Não tá? entrega aí. Então, pelo menos, ó, vamos lá. Uma curtida e um comentário. Isso. Curtida, um comentário. Tá Já junto tá ou não inscrito, tá? né? Já tá inscrito, Já né? tá inscrito. Né? Já se inscreveu. Então, uma curtida e um comentário. Curtiu, comentou. Você acha que sai barato ou não? Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Tá Vou mandar valendo. pra mais alguém. Hã? Manda pra mais alguém. Compartilha aí. Compartilha. Porque Justamente. aí, ó, o corretor, seu amigo corretor. Justamente, tem que compartilhar. Quem quiser entrar no mercado imobiliário, pode já comprar o e-book. Sim, justamente. Já pode já tirar as dúvidas ali no e-book. Isso. E o bacana é que não é simplesmente um e-book, né? É, como eu falei, é um treinamento vivo, a gente vai estar sempre alimentando. Vai falar sobre mentalidade, vai falar sobre documentação também. Vou trazer outros convidados também, falar sobre documentação cartorária, financiamento, várias áreas ali. A gente E aí, vai, Carlos, o pessoal vai tá curtindo trazendo. e comentando. E aí, vamos entregar o e-book ou não vamos? Vamos jogar duro agora. Vou dizer Vamos onde é que lá. tá esse e-book. Vamos. Então vá, solta aí, vai. Vamos lá. Você me convenceu. Vamos lá. Quando você entrar no albertobarros.broker, que é o Instagram, vai estar lá, o link vai estar na bio. Então você clicou ali, você vai entender, eu vou passar todo o processo para você vai entender tudo que eu vou entregar dentro desse treinamento. E aí, nesse momento agora, certo? Para você que tá assistindo a gente, certo? Nesse momento, a gente vai trazer uma promoção, certo? Vou trazer realmente o preço lá para baixo, beleza? Então, de R$ 99 por R$ 37. Pera aí, Beleza? rapaz, pera aí. O Expandcast... De 99 por né? 37 Quem reais. assistiu o Expandcast de 99 por 37? Por 37. Então você pode clicar no link da bio, eu já vou reduzir o valor e você vai pagar apenas R$ 37 reais. Lembrando que vai ser um treinamento vivo, ou seja, a gente vai estar sempre alimentando ali com mais conteúdos. E outra coisa, a partir do momento que a gente lançar outros produtos também, você vai ter desconto em outros produtos também. Então, tá, Só é vantagem. ouro. Cara, Entregou eu ouro, vou né? comprar esse e-book, viu, cara? Eu não vou ficar de fora desse negócio, não. Vamos pra cima. Meu amigo, cara, foi um prazer ter você Todo aqui. meu. A gente tá chegando aqui no final, né? Encerrando aí esse podcast. Foi muito bacana. A gente precisa fazer mais, Sim. né? Eu tava contando a você, né? A ideia é expandir ainda mais isso aí. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Deixa sim. Uma mensagem para corretores, Empreendedores, né? líderes que querem crescer de forma consistente, sem atalho, Sim. né? Construindo algo que dure no longo prazo. Que dica você daria? Cara, como a gente tá falando com empreendedores, primeiro você já é um herói. Sim. Né? De você assumir essa posição, né? De você empreender. De defender essa posição, De né? defender essa posição, de você empreender, de você romper realmente ali o que as pessoas estão... eu tenho uma certa segurança aqui na CLT e tal. E você realmente comprar essa briga, você já tá de parabéns por isso, certo? Mas olha, tudo que eu conquistei, né? E tudo que eu acredito que ainda vou conquistar veio através realmente do meu esforço, do meu... desse desejo, né? Você tem que ter um desejo ardente, sabe, de se desenvolver. Não é simplesmente você, sabe, entregar os pontos. Eu já sei. O que você, é bem clichê, né? Mas o que você sabe te trouxe aonde você está hoje.
Então, se você quer romper, se você quer avançar, você precisa de novos conhecimentos. Você precisa se conectar com outras pessoas. O Expandir, ele trabalha muito dentro disso, né? As conexões. Então eu entendo que eu não sou um lobo solitário, eu não estou ali, eu passo por desafios, eu tenho meus desafios, mas quando eu me conecto, né? O poder da ambiência, né? Quando eu me conecto com pessoas que estão na mesma linha, pessoas que querem avançar, que têm o desejo de crescer, que estão buscando esse crescimento, cara, isso acontece, é um romper, né? Que acontece dentro dos negócios. E primeiro eu preciso romper aqui. Se eu acredito que é possível, certo? Primeiro ponto é esse, acreditar que é possível. Você vai em busca do caminho. É sair do balde do caranguejo lá. Justamente. Então você tá num lugar. Seja o caranguejo, você tá num ambiente, justamente, que as pessoas estão te puxando para baixo. E às vezes as pessoas não estão longe. Às vezes é família. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então se você tá nesse balde... são as pessoas que às vezes nos amam, inclusive. Isso. Que é por cuidado. Elas fazem por cuidado, por amor, porque elas acreditam, só que elas estão vendo o olhar delas e não o seu. Justamente. Então às vezes tem muito disso, é perceber, né? E com muito carinho, com muito amor também, sem, né, fazer um rompimento, não precisa de uma briga, não precisa de nada, é simplesmente mudança de postura e posicionamento. E eu não sei o que você crê, em quem você crê, mas assim, eu independente aqui de negócio, tudo que eu vou empreender, vou iniciar, a gente tava falando sobre isso hoje, toda quarta-feira, lá na imobiliária a gente tem algo denominado que a gente chama de encontro com o Pai, que é o momento que a gente compartilha a palavra, que a gente ora, que a gente entrega nas mãos dele. Que às vezes talvez você tá com o negócio aí emperrado e você tá fazendo tudo do seu jeito, mas quando você entrega na mão do Criador, que é uma questão de fé, né? Aí vai uma questão de, né, da fé pessoal de cada pessoa. Mas eu acredito que Deus sempre ele tem o melhor para a vida da gente, sabe? Entregar nas mãos dele, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer circunstância, né? Isso faz toda a diferença em nossa vida. Total. Isso mesmo. Então, meu irmão, obrigado pelas dicas. Tamo junto. Cara, vamos encerrar aqui esse podcast hoje. Maravilhoso. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Valeu. É uma honra. Ei, entra lá para pegar o e-book, viu? Que esse preço aí não vai ficar a vida toda, não. Justamente, vou baixar hoje. Tem. Vai. Vamos embora, galera. Valeu. Obrigado. Valeu, tchau. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.